Queridos e amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus pela tua vida, pela tua audiência, por estar sintonizado conosco no canal 14, na Rede Brasil de Comunicação, e mais uma reflexão bíblica. Esperamos que você esteja bem, com toda a sua família. Este programa é para você e queremos te convidar para abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada conosco, neste momento, onde estaremos meditando na palavra do Senhor, no livro de Lucas, o capítulo de número 24, o versículo 21 ao versículo de número 23. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E nós esperávamos que fosse Ele, o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. Queridos que nos assistem neste momento, não sei se você está em sua casa, no trabalho, no hospital, mas eu quero trazer esta palavra de Deus neste momento para a tua vida. Esse texto que lemos, no capítulo 24 de Lucas, mostra a história de dois discípulos no caminho de Emaús. Esses dois discípulos estavam frustrados, decepcionados, porque as coisas não tinham acontecido como eles imaginavam que ia acontecer. É bem verdade que Jesus havia dito que ia ressuscitar. Enquanto Jesus esteve nesta terra, ele falou aos discípulos e disse que era necessário que ele morresse. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Ele trouxe esta mensagem aos seus discípulos. E os discípulos estavam preocupados, temerosos com esta situação, porque Jesus era o seu amigo, o seu companheiro, aquele que nas horas de dificuldade provia pão, provia as suas necessidades, lhe trazia paz, alegria. E os discípulos, ao terceiro dia da ressurreição, a Páscoa, Jesus havia ressuscitado, mas eles estavam decepcionados porque eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, porque eles não viram. Neste capítulo 24, o versículo de número 13 em diante, a palavra de Deus nos diz que no mesmo dia ia dois dele para a aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, uma distância de 60 estádios, que é aproximadamente 12 quilômetros. Eles estavam saindo de Jerusalém, andando aproximadamente 12 quilômetros a pé. E naquele caminho que eles iam caminhando, eles iam conversando entre si, fazendo perguntas um ao outro, tentando entender o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E eles estavam com essa angústia, com essa tristeza em seu coração, retornando para Jerusalém, que era justamente o lugar que, aliás, voltando para Emaús, que ele deveria ficar em Jerusalém, aguardando a promessa, como o Senhor Jesus havia falado. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor se aproximou e ia com eles. Jesus, o mesmo Jesus, o Jesus que andou com ele, que palmilhou com ele, se aproximou
ia caminhando com ele, como um viajante normal, comum, como qualquer outra pessoa. Jesus foi caminhando ao lado daqueles 2 discípulos e escutando eles conversando, e Jesus observou a conversa, Jesus viu a tristeza daqueles discípulos no seu olhar, no seu falar, e Jesus se aproxima dele e pergunta, faz 2 perguntas àqueles discípulos, dizendo: que palavras são essas que caminhando trocai entre si? E por que estás triste? A situação era difícil. Quando eles ouviram aquela pergunta de Jesus, eles responderam com outra pergunta, dizendo ao Senhor: és tu peregrino em Jerusalém? Não sabes do que tem acontecido, dos últimos acontecimentos de Jesus, que era varão, perfeito em obras, poderoso em obras e palavras, e que foi morto, que foi entregue pelos príncipes, foi morto, e ele dizia que ia ressuscitar. Aí o versículo de número 21, eles dizem: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas contudo, isso é já hoje o 3º dia que essas coisas aconteceram. Eles estavam decepcionados, frustrados, porque não aconteceu como eles queriam que tivesse acontecido. Eles queriam ter sido o primeiro a ter visto o Senhor ressuscitado, mas não foi assim. As mulheres foram ao sepulcro e, chegando no sepulcro, pela manhã cedo, encontraram a porta do sepulcro, aquela pedra grande que tinha com a porta estava tirada, e o Senhor havia ressuscitado. Jesus não estava mais ali. E os anjos disseram àquela mulher: olha, ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Queridos, para os discípulos do caminho, aqueles 2 discípulos, Cleópatas e o outro, era uma decepção, porque eles queriam ter sido o primeiro a ter ouvido e ter visto aquela situação. E por isso eles estavam frustrados. Mas aquele peregrino, que eles não conheceram o que era Jesus, porque muitas vezes os problemas, as dificuldades nos impedem de ver, de perceber algumas coisas que estão à nossa volta. Deixamos de notar algumas coisas importantes em nossa volta por causa dos problemas, por causa da ansiedade, por causa das frustrações, por muitos problemas que vêm sobre a nossa vida. E depois, quando tudo passa, a gente começa a refletir e dizer: meu Deus, como eu não vi isso? Como eu deixei passar esta situação? Então, isto acontece. Os discípulos estavam tão frustrados com aquela situação que eles voltaram tristes para Emaús, decepcionados. Mas Jesus, ele se aproximou para caminhar com eles. E eu já quero te dizer, eu não sei por onde você está passando, eu não sei qual é a situação da tua vida, mas eu quero te dizer que você não está só. Jesus, ele está contigo. Jesus está com você. A palavra de Deus nos diz em Isaías 41:10, não temas que eu estou contigo. Não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Sinta este cuidado de Deus, que o Senhor Jesus, ele está contigo, assim como estava com os discípulos no caminho de Emaús. E os olhos deles estavam como que fechados. Mas quando Jesus se aproxima e vai caminhando, conversando com eles,
e ele relata o motivo da sua tristeza, porque Jesus tinha sido morto e ao terceiro dia tinha ressuscitado, mas ele não tinha visto Jesus, mas ele não tinha enxergado esta verdade da ressurreição de Cristo. Jesus estava ao lado dos seus discípulos e eles não conheceram que era o Cristo, o ressuscitado, que estava ali ao seu lado. E Jesus abre as Escrituras para falar com eles e diz: nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicar ali dele o que se achava nas Escrituras. A palavra de Deus nos diz que Jesus abriu as Escrituras para mostrar que tudo aquilo estava escrito e que tinha que se cumprir as Escrituras. A palavra de Deus tinha que se cumprir. E Jesus, quando ia chegando na aldeia onde os discípulos iam ficar, Emaús, Jesus fez com que ia para mais longe, para ver a reação, a atitude daqueles discípulos. Mas a palavra de Deus diz que aqueles discípulos os constrangeram, pedindo para ele ficar, dizendo: fica conosco, não vai, já é tarde, fica conosco. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele ficou com ele. Aquela noite, e no partir do pão, quando Jesus foi partir o pão, a palavra do Senhor nos diz que eles o conheceram, que era Jesus. E Jesus de imediato desaparece da frente daqueles discípulos. E eles olhavam um para o outro e diziam: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos abriu as Escrituras? E eles na mesma hora retornaram para Jerusalém, para dizer aos 12 que tinham ficado, dizer a ele: olha, nós vimos ele. É verdade o que as mulheres disseram. Ele ressuscitou. Aquela frustração, aquela angústia foi tirado de dentro dele. Eles agora estavam vendo Cristo ressuscitado e retornaram para Jerusalém para notificar, para dizer, para afirmar aos discípulos que realmente ele estava vivo, que ele tinha ressuscitado. E eu quero, em nome de Jesus, te dizer que Jesus está vivo. Ele ressuscitou para nos garantir a vitória. Eu não sei por onde você está passando, mas eu quero te dizer que o teu Jesus está vivo. Você que nos assiste, de onde você estiver, Jesus está vivo. Ele está com você. Ele está caminhando ao teu lado. Muitas vezes, por causa da situação que está acontecendo, você não perceba, mas Ele está vivo. Porque muitas vezes as coisas não acontecem como a gente queria, como a gente imaginava. Mas eu quero te dizer que nem por isso vai deixar de acontecer. Jesus tinha ressuscitado, mas porque eles não viram, eles duvidaram. Mas Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E Ele está neste momento te dizendo: me diz qual é a tua situação, me diz qual é o teu problema. Ele está para te ouvir. Jesus, Ele parou para ouvir aqueles discípulos. Os discípulos o trataram como peregrino, como alguém desconhecido. E quantas vezes os homens, as pessoas não reconhecem a Jesus, não reconhece o poder de Deus, mas neste momento, através da Rede Brasil de Comunicação,
estamos transmitindo a você a palavra de Deus, que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele continua operando. E eu quero neste momento orar por tua vida. E eu quero te convidar para orar conosco. E se você ainda não é crente e deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, feche os seus olhos e ore conosco, em nome de Jesus. Oremos, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus. Senhor, eu quero Te louvar pela Tua palavra, Senhor, que ouvimos, ó Pai, que transmitimos, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Senhor, eu sei que o Senhor falou a muitos corações que estão, Senhor, nos assistindo através da Rede Brasil. Ó Pai, onde eles estiverem, Senhor, talvez estejam frustrados com situações de suas vidas que não aconteceram como eles imaginaram, ó Pai. Mas Tu estás no controle da situação. Dê vitória, Senhor. Recebe aqueles que Te aceitam como Salvador. Perdoa os seus pecados. Meu Deus, dê um abraço naqueles que precisam, Senhor, de um abraço Teu neste momento. Pai querido, é no nome do Teu Filho amado que nós Te pedimos todas essas bênçãos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Permaneça conosco durante toda a programação. Deus vai continuar falando ao teu coração em nome de Jesus. Amém.